Você já se perguntou por quê, mesmo diante de desafios que parecem impossíveis de superar, algumas pessoas conseguem manter a cabeça fria, tomar decisões lógicas e agir com clareza inabalável, enquanto outras se perdem em reações impulsivas e emoções avassaladoras? Imagine por um instante ter a capacidade de cortar as distrações do mundo, eliminando de sua mente todos os ruídos e impulsos que te desviam do seu objetivo, para que a cada novo dia você se torne mais fiel à sua razão e capaz de agir de forma deliberada e consciente. Hoje, neste vídeo, vamos desvendar 10 regras estoicas que, quando incorporadas à sua rotina, podem transformar a maneira como você pensa, reagindo com inteligência e sabedoria às adversidades da vida. Mas antes de mergulharmos profundamente nestes princípios transformadores, eu quero te fazer um convite especial. Se você deseja realmente assumir o controle da sua mente, construir uma base sólida de racionalidade e evitar as armadilhas emocionais que te impedem de atingir seus maiores objetivos, inscreva-se agora mesmo neste canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo de valor. Deixe o seu like e nos comentários compartilhe quais são as maiores dificuldades que você enfrenta para manter a sua razão e como você imagina que esses ensinamentos estoicos podem te ajudar. Essa interação é essencial para continuarmos espalhando conhecimento e para que você faça parte de uma comunidade que valoriza o autoconhecimento, a disciplina emocional e o poder da razão. Agora, se você já está comprometido com essa jornada de transformação interior, continue assistindo, pois vou revelar, passo a passo, 10 regras estoicas para se tornar extremamente racional. E lembre-se, aqui, no Espalhando Conhecimento, preparamos conteúdos que visam iluminar o seu caminho com a sabedoria dos antigos. A primeira regra que vamos explorar é a do autoconhecimento profundo. Segundo os ensinamentos dos antigos, para agir de maneira racional, é fundamental conhecer a si mesmo. Isso significa entender não apenas seus pontos fortes, mas também reconhecer suas fraquezas, identificar os padrões de pensamento que te prejudicam e, principalmente, descobrir o que te motiva. Quando você se observa com honestidade, eliminando as ilusões e os julgamentos precipitados, você constrói uma base sólida para a tomada de decisões conscientes. Essa prática envolve a reflexão sobre suas experiências diárias, a análise dos seus comportamentos e a disposição de aprender com os próprios erros. Pessoas extremamente racionais nunca deixam de se questionar, de se desafiar e de buscar um conhecimento aprofundado sobre a sua própria psique, porque sabem que a verdadeira força reside na clareza com que se conhece. Essa introspecção constante permite que você não reaja automaticamente às situações, mas que pause, respire fundo e avalie a realidade com um olhar desprovido de impulsividade, permitindo que a razão sempre prevaleça sobre as emoções passageiras. Ao reconhecer seus próprios limites e potencialidades, você está construindo a ponte crucial entre o ser e a ação consciente, um dos pilares para a racionalidade extrema. A segunda regra essencial é o domínio emocional. O estoicismo ensina que as emoções não devem governar a nossa vida, mas apenas serem observadas e compreendidas. Quando você aprende a controlar as suas reações, pode transformar situações adversas em oportunidades de aprimoramento. Isso exige que você desenvolva a habilidade de se distanciar dos sentimentos intensos, reconhecendo que uma emoção, por mais forte que seja, não precisa definir as suas atitudes. Imagine que, em vez de se deixar levar pelo impulso da raiva ou do medo, você escolha responder com calma e ponderação. Essa é a essência do controle emocional. Pessoas que desejam ser extremamente racionais exercitam diariamente a arte de pausar e olhar para dentro, utilizando técnicas de meditação, respiração profunda e reflexão crítica para se manter ancoradas na razão. Essa disciplina te protege contra as armadilhas de reações impulsivas e te dá o poder de agir com clareza, mesmo diante do caos. Ao internalizar essa habilidade, você passa a enxergar as emoções como mensageiras que podem ser compreendidas e gerenciadas,
permitindo que você esteja sempre no comando de si mesmo. A terceira regra que fortalece a racionalidade é a capacidade de manter o foco no presente. Muitas vezes, as mentes se perdem em preocupações com o passado ou em ansiedade sobre o futuro, desfocando-se do que realmente importa, o agora. Os estoicos valorizavam o poder do momento presente, afirmando que é nele que reside a verdadeira oportunidade para a ação racional. Quando você aprende a concentrar sua atenção no presente, emparelhando o que você faz agora com os seus objetivos de longo prazo, diminui-se o espaço para a distração e se cria um ambiente favorável para a construção de metas significativas. Essa prática envolve a eliminação de pensamentos desnecessários e a priorização das atividades que realmente contribuem para o seu crescimento pessoal e profissional. Ao cultivar o hábito de viver o agora com atenção plena, você não só melhora a sua produtividade, mas também fortalece a sua capacidade de tomar decisões fundamentadas e de reagir de maneira mais construtiva aos desafios que surgem. Este foco é, sem dúvida, um dos elementos-chave que permite que a racionalidade extrema seja alcançada. O quarto princípio que vamos abordar é a aceitação da realidade. Os estoicos nos ensinam que lutar contra o que não pode ser mudado é um desperdício de energia que poderia ser redirecionada para transformar aquilo que está ao nosso alcance. Aceitar a realidade, com todas as suas imperfeições, é o primeiro passo para desenvolver uma mente racional, pois permite que você não perca tempo com lamentações ou frustrações que não levam a lugar algum. Essa aceitação não deve ser confundida com a resignação, mas sim enxergada como uma estratégia para utilizar os recursos internos de forma eficaz. Ao reconhecer que certas circunstâncias são inevitáveis, você aprende a concentrar suas energias naquilo que realmente pode ser transformado, permitindo que a sua mente funcione com eficiência e clareza. Esse entendimento te libera do ciclo de lamentações, abrindo espaço para ações práticas e deliberadas que te conduzem à realização dos seus objetivos. Quando você se compromete a aceitar a realidade, você se torna imune às ilusões que frequentemente acompanham as expectativas irreais e passa a agir com a lucidez que caracteriza os verdadeiros sábios. O quinto passo para se tornar extremamente racional é a prática da consistência. Disciplina e persistência são fundamentais para que qualquer mudança se consolide ao longo do tempo. Os estoicos enfatizavam a importância de desenvolver uma rotina que fortaleça os hábitos positivos e minimize os comportamentos prejudiciais. Ao definir metas diárias, organizar o seu tempo e se comprometer com a execução sistemática de tarefas, você cria um ambiente onde a racionalidade pode prosperar. Essa consistência não é apenas uma questão de repetição, mas de aperfeiçoamento constante. A cada dia, você tem a oportunidade de ajustar o que não está funcionando e de reforçar aquilo que te aproxima de seus objetivos. Com o tempo, essa rotina disciplinada se transforma em um estilo de vida que te capacita a enfrentar desafios com serenidade e a manter um alto nível de coerência entre o que você pensa e o que você pratica. A prática diária da consistência é a prova viva de que a transformação não acontece em um dia, mas é o resultado de um esforço contínuo que, com o tempo, te torna imperturbável perante as adversidades. A sexta regra para construir uma mente extremamente racional é o cultivo da autocrítica construtiva. Esse princípio é essencial para que você possa avaliar com precisão os seus erros e acertos, sem se deixar paralisar pela rigidez do ego. As pessoas inteligentes não têm medo de se questionar, de revisar suas próprias ideias e de buscar formas de aprimoramento contínuo. Esse hábito de se autoavaliar de forma honesta e ao mesmo tempo gentil permite que você aprenda constantemente com suas falhas, transformando cada erro em uma oportunidade de evolução. O autoconhecimento aliado à autocrítica é um dos maiores trunfos da racionalidade, pois te fornece o feedback necessário para ajustar o seu curso e para garantir que suas decisões estejam sempre fundamentadas em fatos e não em impulsos momentâneos. Ao se permitir ser autocrítico,
você demonstra coragem para reconhecer que nada é perfeito, mas que a busca pela excelência é um processo dinâmico e contínuo. Essa humildade em admitir que sempre há algo a melhorar é o que diferencia os grandes líderes dos meramente orgulhosos. O 7º princípio essencial é a capacidade de separar a emoção da razão. Muitas vezes, as decisões são tomadas com base em sentimentos e não em um raciocínio lógico, o que pode levar a erros que poderiam ser evitados. Os estoicos defendiam que a verdadeira sabedoria está em distinguir entre o que é passageiro e o que é eterno, e isso inclui aprender a controlar as tempestades emocionais que podem obscurecer o julgamento. Ao adotar essa postura, você se torna capaz de analisar as situações de forma objetiva, sem ser distorcido por reações exageradas ou por estados de ânimo que não refletem a realidade. Esse processo de separar emoção e razão permite que você reaja aos acontecimentos de uma maneira que é tanto ponderada quanto eficaz, evitando os excessos e as reações impulsivas que podem comprometer os seus objetivos. Desenvolver essa habilidade exige prática e paciência, pois ela se torna gradualmente um mecanismo automático de defesa contra a irracionalidade que muitas vezes domina aqueles que não investem no autoconhecimento. O 8º princípio que reforça a racionalidade é a valorização do tempo como um recurso finito e precioso. Os estoicos sempre enfatizaram que o tempo é o bem mais valioso que temos e que desperdiçá-lo em atividades inconvenientes ou em distrações fúteis é uma perda irreparável. Ao aprender a gerenciar o seu tempo com sabedoria, você não apenas aumenta a sua produtividade, mas também fortalece a sua capacidade de se concentrar nos seus verdadeiros objetivos, sem se deixar levar por impulsos que não agregam valor à sua vida. Esse cuidado com o tempo passa por estabelecer prioridades e por exercitar a arte de dizer não àquelas atividades que não contribuem para o seu desenvolvimento pessoal. Quando você trata cada dia como uma oportunidade de ouro, você se compromete a viver de forma intencional e a investir sua energia no que realmente importa. Essa valorização do tempo é um dos segredos dos grandes pensadores e realizadores, pois permite que você crie uma estrutura que favorece a continuidade do seu progresso, transformando cada minuto em um passo rumo à maestria. O 9º princípio que influencia diretamente a sua capacidade de ser extremamente racional é a autorresponsabilização total. Isso significa que você aceita plenamente que todas as suas decisões e ações são de sua exclusiva responsabilidade, independentemente das circunstâncias externas. Os estoicos nos ensinaram que, embora não possamos controlar os eventos do mundo, sempre temos o poder de escolher a nossa resposta a eles. Ao internalizar esse princípio, você se torna consciente de que não há desculpas para a mediocridade ou para a falta de disciplina, pois o poder de transformar a sua realidade está sempre dentro de suas mãos. Essa postura de assumir o comando da sua vida exige coragem e determinação, mas é o que te diferencia daqueles que se deixam levar pelas circunstâncias. Quando você se responsabiliza integralmente por seus atos, você se empodera para mudar o que não está funcionando e para aprimorar continuamente o seu modo de viver, sempre guiado pela razão e pela ética. É essa atitude de assumir a responsabilidade por sua própria evolução que te livra das desculpas e te impulsiona a buscar a excelência em todas as áreas da sua existência. O 10º e último princípio, para se tornar extremamente racional, é a busca incessante pela sabedoria e pela virtude. Para os estoicos, a virtude é a única coisa verdadeiramente valiosa e, ao se dedicar a ela, você constrói uma vida baseada na integridade, na justiça, na coragem e na moderação. Esse compromisso não é apenas uma aspiração, mas uma prática diária que se reflete em cada ação, em cada decisão e em cada pensamento. A sabedoria dos antigos enfatizava que viver de acordo com a virtude é o caminho para a verdadeira liberdade, o qual se alcança ao cultivar hábitos que promovem a clareza de pensamento e a ação ética. Ao se comprometer com este princípio,
você não apenas fortalece a sua mente, mas também eleva o seu espírito, permitindo que a racionalidade seja o farol que ilumina o seu caminho, mesmo nas noites mais escuras. Essa dedicação à virtude transforma cada desafio em uma lição valiosa, cada erro em uma oportunidade para se aprimorar e cada obstáculo em um convite para viver com maior integridade. Assim, ao perseguir a sabedoria de forma persistente, você se torna uma pessoa cuja vida é um exemplo de disciplina e de concorrência com os mais altos padrões éticos e morais, permitindo que a racionalidade não seja apenas uma ferramenta prática, mas um estilo de vida. Ao integrar esses 10 princípios, o autoconhecimento profundo, o domínio emocional, o foco no presente, a aceitação da realidade, a consistência na rotina, a autodisciplina prática, a valorização do tempo, a autorresponsabilização e, finalmente, a busca incessante pela sabedoria e virtude. Você constrói uma estrutura robusta que te capacita a agir de forma extremamente racional, mesmo diante dos desafios mais complexos. Essa abordagem não só te protege das distrações e impulsos that are many in our fast-moving world, but also te permite enxergar além do óbvio e abordar cada situação com uma clareza que transforma o caos em ordem e a incerteza em oportunidades. Cada princípio se conecta a outro numa sinergia, onde o resultado é a construção de uma mente disciplinada, capaz de julgar com frieza, agir com precisão e cultivar a paz interior. Ao adotar esses ensinamentos e os incorporar em sua vida, você não apenas alcançará um novo patamar de racionalidade, mas também abrirá as portas para um autodesenvolvimento contínuo que te tornará mais resiliente, mais objetivo e, sobretudo, mais fiel a seus valores. Imagine-se, a cada manhã, você acordasse determinado a aplicar esses princípios com convicção. A cada decisão, a cada ação, você se lembre de que a sua vida é fruto de suas escolhas conscientes e que o poder da razão é o único que pode verdadeiramente te libertar das amarras do comportamento impulsivo. Visualize o impacto disso na sua vida profissional, nas suas relações pessoais, na forma como você lida com os desafios diários. Tudo se transforma quando você passa a viver baseado em uma lógica clara e fundamentada nos valores mais elevados. Essa transformação começa com a decisão de assumir o controle absoluto da sua mente, de rejeitar o que não acrescenta valor e de incorporar os princípios estoicos que, há séculos, servem de guia para os pequenos e grandes líderes da humanidade. Cada obstáculo que antes parecia intransponível se torna, com o tempo, uma oportunidade para reafirmar o seu compromisso com a racionalidade. Por meio da disciplina e da prática constante dos hábitos que discutimos, você inicialmente se torna mais consciente dos seus hábitos e, eventualmente, transforma essa consciência em ações que elevam o nível de sua existência. Essa jornada não é fácil, mas os benefícios são imensuráveis. Uma mente calma, um coração resoluto e uma vida pautada na clareza e no autoconhecimento. Quando você opta, a cada dia, por seguir esses princípios, você se coloca em um caminho de crescimento contínuo que te prepara para enfrentar as adversidades com uma força que só os verdadeiramente racionais possuem. Portanto, se você está pronto para assumir a responsabilidade por cada pensamento, cada ação e transformar a sua vida por meio da disciplina, saiba que os 10 princípios que hoje compartilhei não são meras ideias teóricas, mas sim ferramentas práticas que podem ser aplicadas imediatamente. À medida que você começar a praticá-los, perceberá que a sua realidade se transforma, que o caos se ordena e que a sua mente se torna um instrumento afiado, capaz de guiar o seu destino com sabedoria e eficiência. Essa é a promessa dos ensinamentos estoicos, que ressaltam que a verdadeira liberdade e sucesso só alcançam aqueles que fielmente trabalham para dominar a si mesmos. E nessa jornada, cada pequeno avanço é uma celebração da sua capacidade de evoluir, de aprender com os desafios e de abraçar uma vida de propósito e excelência. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem transformadora. Se você se sentiu inspirado e acredita que estes 10 princípios estoicos
para construir disciplina podem efetivamente mudar a forma como você age e pensa. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários qual desses princípios mais ressoou com você, ou como você planeja incorporá-los na sua rotina. Sua participação é fundamental para que possamos, juntos, construir uma comunidade de aprendizado e evolução pautada na sabedoria dos antigos e na busca incessante por uma vida mais consciente, racional e plena. Que você use esses ensinamentos para moldar um futuro onde a razão governa suas decisões e onde a disciplina é a chave para desbloquear todo o seu potencial. Muito obrigado por assistir e que a sabedoria dos estoicos ilumine cada passo do seu caminho rumo ao autoconhecimento e à verdadeira liberdade.